O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente sua visão sobre o que realmente está acontecendo nas altas cortes do Brasil. Não se trata de boato, nem de teoria da conspiração. Estamos falando de uma das revistas mais respeitadas e influentes do planeta, a The Economist, que publicou uma análise contundente sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal brasileiro. E o alvo direto das críticas foi o ministro Alexandre de Moraes, acusado de concentrar poder demais e agir sem moderação. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, não deixou barato e respondeu com uma nota pública em português e inglês, afirmando que o Brasil vive uma democracia plena. Mas, será que vive mesmo? Ou será que estamos assistindo, em tempo real, à consolidação de um poder que já não responde a ninguém? Fica com a gente até o final, porque esse vídeo vai destrinchar cada detalhe dessa guerra de narrativas. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você encontra o que a grande mídia se recusa a mostrar. A matéria da Economist começa com uma descrição direta. Bolsonaro, um agitador de extrema-direita, supostamente planejou um golpe para permanecer no poder após perder a eleição em 2022. Mas o foco da crítica não para por aí. A revista destaca que, além dos ataques do dia 8 de janeiro e outras ameaças à democracia, o Brasil enfrenta um outro problema grave: o poder exagerado de juízes da Suprema Corte. E entre os ministros, Alexandre de Moraes se destaca, não por acaso. Segundo a publicação, Moraes tem travado uma cruzada contra o discurso antidemocrático online, exercendo poderes extraordinariamente expansivos. E cita exemplos: a remoção de contas do X, antigo Twitter, a censura a conteúdos políticos e as ordens emitidas diretamente às plataformas, sem o devido processo legal. Isso é democracia? Ou é controle? E aqui começa o ponto mais delicado: quem fiscaliza o fiscal? Alexandre de Moraes tem emitido decisões monocráticas, ou seja, sozinho, que afetam milhões de brasileiros, calando vozes conservadoras, bloqueando contas, suspendendo aplicativos e determinando o que pode ou não ser dito nas redes. A The Economist denuncia que essas decisões não são revisadas com a rapidez devida e que, na prática, Moraes atua como uma espécie de ministro supremo da verdade. O próprio Elon Musk, dono do X, chegou a dizer que Moraes é uma ameaça à liberdade de expressão no Brasil. E isso não é pouca coisa. Quando uma autoridade estrangeira desse calibre entra no debate, é porque a situação passou dos limites. Se até bilionários estão alertando, por que a nossa imprensa se cala? Barroso, por sua vez, respondeu dizendo que todas as ações estão dentro do Estado de Direito, com freios e contrapesos funcionando. Mas será mesmo? Vamos lembrar que o mesmo STF anulou, em tempo recorde, as condenações do ex-presidente Lula em 2021, sob argumentos processuais, e com isso recolocou na corrida eleitoral. Ou seja, interveio diretamente no jogo político, alterando os rumos das eleições. Esse é o Supremo que hoje se diz neutro e defensor da democracia? A direita não pode esquecer: foi o Supremo quem pavimentou o caminho para a volta do PT ao poder. E agora, ataca sem trégua seus opositores, inclusive criminalizando o discurso de milhares de brasileiros comuns que ousam criticar seus ministros. Vamos além. A Economist também critica o fato de Bolsonaro estar sendo julgado não pelo plenário do STF, com os 11 ministros, mas por uma das turmas, com apenas 5. Isso viola a lógica da isenção? É justo que um ex-presidente, com milhões de votos, seja julgado por uma fração da corte, justamente a mesma turma que inclui Alexandre de Moraes, abertamente opositor de Bolsonaro? Barroso respondeu que essa é a regra do tribunal, mas ignorou o clamor popular e a excepcionalidade do caso. Quando a regra serve para esconder a parcialidade, ela deixa de proteger a justiça. Outro ponto que a nota de Barroso tenta justificar é a suspensão do Twitter no Brasil. Ele afirma que o X foi suspenso porque retirou seus representantes legais do país. No entanto, a realidade é que a suspensão aconteceu após a empresa se recusar a cumprir ordens de remoção de conteúdo, ordens estas emitidas por Moraes sem base em leis claras, sem contraditório e sem justificativas públicas transparentes. Isso é o que em qualquer democracia forte se chamaria de censura prévia. E mais, censura imposta por um único ministro. Segundo a própria Economist, um único juiz pode emitir decisões com repercussões sérias, e isso mostra o desequilíbrio institucional do Brasil atual. E por falar em desequilíbrio, vamos lembrar das decisões políticas do Supremo que ultrapassaram todos os limites. A imposição do passaporte vacinal, a proibição de cultos durante a pandemia, a interferência direta em decretos do Executivo, e agora, até a tentativa de regular o que é dito nas redes. O Supremo brasileiro tem acumulado funções do Legislativo, do Executivo e da própria imprensa, se tornando um verdadeiro quarto poder, acima da vontade do povo, das urnas e da Constituição.
A revista inglesa apenas confirmou aquilo que milhões de brasileiros já perceberam na prática. O STF virou protagonista da política nacional, e isso é um risco para qualquer democracia. É importante lembrar também que a crítica internacional não é recente. Desde 2019, diversas organizações internacionais já alertaram para o ativismo judicial crescente no Brasil. A ONG Article 19, que monitora violações à liberdade de expressão no mundo, já citou o Brasil como um dos países que mais censuram conteúdo político sob justificativa de combate à desinformação. Inclusive, relatórios recentes do Human Rights Watch e do International Press Institute demonstraram preocupação com o excesso de decisões judiciais que impactam diretamente a liberdade de imprensa no Brasil, todas ligadas ao STF. Barroso ainda tenta desviar o foco afirmando que os ministros foram atacados por Bolsonaro e que isso comprometeria a isenção. Mas vamos ser honestos, desde quando o ministro do Supremo pode se declarar inimigo de um político e, ao mesmo tempo, julgá-lo? Isso não fere o princípio básico da imparcialidade. Se bastasse criticar um juiz para ser acusado de tentativa de golpe, então a liberdade de expressão estaria enterrada de vez no Brasil. Alexandre de Moraes não é neutro, ele é parte do embate político. E mesmo assim segue julgando, censurando e prendendo. E por fim, uma reflexão. Barroso afirma que não existe crise de confiança no STF. Mas será que é isso mesmo? Segundo a mesma pesquisa que ele cita, 39% dos brasileiros não confiam na Corte, e isso em um país em que o Supremo se tornou ator principal em todas as crises institucionais. O povo não é bobo. O brasileiro está cansado de ver ministros se comportando como deuses intocáveis, blindados pela toga e pela imprensa. É hora de levantar essa discussão com coragem e clareza. A direita precisa retomar a narrativa e denunciar o que está acontecendo nos bastidores do poder. Chegando ao final desse vídeo, o que está em jogo é mais do que uma disputa entre Bolsonaro e o Supremo. É uma batalha por quem detém o poder final sobre a democracia, o povo ou um pequeno grupo de magistrados com poderes quase ilimitados. A direita brasileira precisa estar atenta, articulada e vigilante. Compartilhe este vídeo, envie para seus grupos, familiares e amigos. A informação precisa circular, porque é ela que mantém viva a nossa liberdade. E se você chegou até aqui, já deixa seu comentário. O STF ultrapassou os limites? Ou está apenas cumprindo o seu dever constitucional? Vamos debater! E mais uma vez, entra no nosso canal do WhatsApp, Xadrez Político, o link está na descrição. Juntos, vamos expor a verdade e defender o Brasil.